Vamos dar uma olhadinha? Vamos? Pastor, oi. Pastor, oi. Ó, boa tarde, boa noite. A gente tá de noite, tá? Boa noite. Gostaria de saber o significado de sonhar constantemente com alguém que não vejo há mais de 6 anos. Não tenho contato nenhum. No geral, eu o salvando, protegendo ele. Se esse contato que você que faz 6 anos que você não vê ele, foi seu namorado ou ex-esposo, é memória geneca. É o quê, rapaz? Memória. As pessoas que passam, principalmente namorados, namoradas, eles ficam dentro de nós na célula T. T? Célula T de tem. A célula T grava tudo. Até o primeiro beijo que você deu atrás da igreja, escondido, com 9 anos de idade. Guarda tudo. Basta uma salivinha, ele guarda. Nós somos uma esponja de DNA. Esponja. Principalmente mulher. A mulher é mais esponja ainda. A diferença da mulher para o homem, qual a diferença da mulher o homem tem? Daí eu vou te dizer, meu bem, é que o homem tem cabelo no peito, tem o peito cabeludo e a mulher não tem. Então a diferença é que o homem, ele absorve DNA da mulher. E a mulher absorve DNA do homem. Só que o homem não repassa. Mas a mulher repassa. Tá? Então, assim, eu não sei que tipo de relacionamento você teve. Se foi amizade, namoro. Mas ficou, marcou. Pastor, ele foi apenas um colega de escola. Não tenho memória nenhuma. Mas aí as informações que você cruzou com ele, cruzou a informação, não precisa transar ou namorar, apenas ser amigo. Isso acontece. Tem gente que marca a vida da gente apenas com aperto de mão. Talvez tenha sido uma alma muito forte que chegou perto de você. Essa alma faz parte de uma chamada família quântica. Família quânticazinha. Família quântica. A família quântica é o quê? A família quântica pode ser do bem e do mal. Quando Jesus Cristo acusa os fariseus de ter matado Abel e matado Zacarias, Jesus Cristo denuncia a família quântica. Porque os judeus daquela época não tinham matado Zacarias. Zacarias morreu muito antes. Zacarias morreu entre o altar e o templo. Tá? E depende, houve vários Zacarias, né? Se eu não me engano, o pai de João também era, né? Me confirma aí se o pai de João era Zacarias. E aí ele fala que aqueles fariseus mataram Abel. Abel? Sim. Abel viveu há 30 mil anos atrás, antes do dilúvio. Era a família quântica. Entendeu? Então, assim, existe a família quântica. Essa família quântica, por isso que Cristo falou, eles não escutam minha voz, porque eles não são do nosso rebanho. Zacarias era o pai de João Batista, né? Porque teve o Zacarias profetas que foi morto no templo. E também o pai de Zacarias, o pai de João, era Zacarias. Possivelmente João possa ter morrido igual ao outro. Zacarias pode ter morrido igual ao outro profeta. Então, assim, às vezes uma pessoa, ela marca a vida da gente sem motivo. E não esquece mais não. Não precisa amar, não precisa beijar, não precisa fazer nada. É apenas um treco-treco que dá. Por exemplo, quando eu tinha 9 anos, eu era muito bom de matemática. Depois eu fiquei ruim, depois eu fiquei bom, depois eu fiquei bem. Ai, meu pai, esse negócio de DNA. E aí tinha uma menina chamada Sônia, que ninguém sabe nem se existe mais. Essa menina, ela também tinha 9 para 10 anos. Olha. Aí Sônia vendia sonho. Ela era pobre, assim, e a mãe fazia sonho para ela vender na escola. Aí quando dava o recreio, a Sônia tinha uma caixinha daquela bonitinha e ficava lá com um sonhozinho. O que é sonho? É um pão doce, com mel no meio e açúcar. E um dia a Sônia estava tendo muito problema na prova. Aí eu falei para ela, eu te ajudo. Eu vou te ajudar a colar. Ela, se você me ajuda, eu não posso perder esse ano. Eu digo, tá certo, eu te ajudo. E quando a professora virou as costas, a gente combinou, né, ficar lá no fundão.
E ficamos lá no fundão. E quando a professora virou as costas, a gente trocou as provas. Eu fiz a minha prova, passei para ela e fiz a prova dela também. E ela passou de ano, né? Aí ela disse: se você me ajudar, eu dou um sonho para você. Que era baratinho, mas a gente era tudo assim, o dinheiro era muito difícil, né? Dinheiro era muito difícil, Coca-Cola era muito difícil, aí tomar uma Coca-Cola. Eu gostava de tomar Crush. Aí era tudo muito difícil. Ela era pobrezinha, então a mãe dela fazia 20, 30 sonhos e vendia na escola. Ela vendia bem, que o sonho dela era muito gostoso, tá? Aí ela disse: se eu passar na prova, eu lhe dou um sonho. Aí ela passou. Eu troquei a prova. Eu fiz a minha, dei para ela e fiz a dela. A gente trocou e destrocou. Não, ela não era burrinha, não. Era a dificuldade que ela tinha, né? E eu tinha, nessa área eu estava bem avançado. Aí ela disse: eu te dou um sonho. Aí quando foi no recreio, ela disse: minha mãe contou o sonho, eu não vou poder dar hoje. Deixa para amanhã. E nesse negócio de amanhã, nunca deu. Olha, ela passou de ano, não sei se ela mudou de escola, não me lembro, mas eu nunca esqueci desse sonho. Hoje eu vejo o sonho na padaria dos melhores sonhos que tem. Mas eu fiquei pensando, mas Sônia me prometeu um sonho e nunca me deu. Você está me entendendo? Aí então assim, o ano acabou, ela passou, eu passei também, mas ela não me deu o sonho. Então, por que isso ficou na minha mente? Se eu for na padaria, eu posso trazer 200 sonhos. E dos melhores, tem padaria aqui que os melhores sonhos da cidade. Mas por quê? Então assim, existe esse negócio de família quântica. É aquela pessoa que passa por você e olha e você não esquece a cara dela. Entendeu como é a coisa? Já houve gente que passou por você e fez: você não esquece. Às vezes o dia inteiro você não esquece, às vezes o ano inteiro você não esquece. Um sorriso. E aí isso acontece, e não é safadeza, não é nada disso não, é um treco-treco que dá. É a chamada família quântica. Essa pessoa, ela faz parte, ela é como se fosse um anjo que desceu na hora que você desceu. Aí você caiu na barriga da mãe, e ela caiu na barriga de outra mulher, e assim nasceram. Entendeu como é a coisa? Então existe isso sim. É a questão da família quântica. Tem a família quântica boa, né, que vem aquelas hostes de gente boa, e tem aquelas hostes de ladrão que já... Então existe essas coisas, gente. Eu vou dizer para você que existe. Então, o que fazer? O que fazer é o seguinte: é agradecer, né? Essa pessoa que passou por você, que você nunca esqueceu mais, não precisa nem transar, nem fazer amor, nem nada. É uma família quântica que você tem, além da barriga da sua mãe. Oxe, cadê eu? Tá aqui, pronto. Além da barriga da sua mãe, você tem uma família. É uma pessoa que olha para você e ela tem você como... E isso marca. Não é cantada, não é jogo de mulher, homem e mulher, não. Não. É um treco-treco que dá. Ou seja, já aconteceu muito isso, já. Eu fiquei pensando se a mulher me conhecia da internet, alguma coisa, mas já teve caso da mulher passar por mim, olhar, ficar olhando para mim. Aí quando eu voltei, eu disse bom dia, ela fez... Bom dia, ela demorou. Ela fez... Aí ela acendeu os olhos e fez: bom dia, como se ela me conhecesse há muitos anos. Aí eu fui, peguei o leite, peguei o pão, olhei para ela e fez: olha, e ela era bonita. Mulher bonita geralmente não faz isso, né? Aí, ou seja, e homem também. Isso chama-se família quântica. E vai mais adiante. Eu tive muita experiência dessa... lá para a banda de Hermenegilda. Hermenegilda é da minha família quântica. Hermenegilda, tu já tá dormindo, moleque? Eu ia para Hermenegilda. Quando eu cheguei em Taquarussu, a gente chegou, era meia-noite para 1h da manhã em Taquarussu. Taquarussu é aquele lugar onde tem as cachoeiras mais lindas daquele lugar ali. E eu orando a Deus para chegar no hotel, porque estava cansado demais. Eu estava dirigindo desde 7 da manhã, já era 1 da manhã. Olha.
Aí, olha, já estava quase 24 horas, né? Eu disse, senhor, eu preciso deitar. Aí o senhor disse, a gente passou em Itaquaruçu, vamos parar em Itaquaruçu? Bora. Quando a gente chegou no hotel, o carro quebrou a marcha, quebrou a alavanquinha. Eu não sei se eu enfinhei errado. E eu sei que eu cheguei meio zonzo, o hotel eu não sei o que foi que houve, eu sei que a marcha soltou. Ficou a alavancazinha mole. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Empurra aqui, empurramos, vamos dormir. Aí dormi, acordei no outro dia de 9 horas. Glória a Deus, Tocantins! Deus te abençoe, Tocantins maravilhoso. Tocantins é maravilhoso. Se tem um lugar para você ir e viver bem, é Tocantins, tá? Aí lá em Itaquaruçu, tá crescendo muito Itaquaruçu. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, ih, rapaz, agora eu vou ter que ajeitar esse negócio dessa marcha. Tinha um cara no celular, conversando com uma pessoa, alô, sim, tal. Assim, tipo fazendeiro, um coroa bonitão, bem grandão, um chapéuzão. Aí eu disse, irmão, onde é que tem uma... Rapaz, ontem eu vinha cansado, eu não sei o que foi que houve, ele soltou a marcha da alavanca. O senhor não conhece, não, uma oficina por aqui, não? Ele disse, entra no carro aí, não entra nada não. Ele disse, não, a marcha engatou na primeira, ele só anda na primeira. Aí ele disse, pô, bora-se embora. Entra aí. Aí a gente foi, ele empurrou o carro para trás, ele disse, agora vamos lá, bora, entra por aqui. Nunca tinha visto o homem, não. Aí ele no celular, tô levando um amigo meu aqui, ó, no celular, tô levando um amigo meu aqui, na oficina, eu chego daqui 1 hora, 2 horas. Aí a gente foi uma marcha só, Itaquaruçu. Chegou na oficina, as oficinas tudo lotadas. Aí ele chegou, e aí, rapaz? Ele disse, rapaz, só amanhã, depois de amanhã. Eu sou meu amigo, rapaz. É meu amigo, ele tá com a família dele, ele tá lá no hotel, ele tem que chegar lá em Hermenegildo, ele tem que chegar lá, como é o nome? Gurupi. Olha, eu só tinha dado bom dia para ele, eu não sabia nem meu nome. Olha, aí ele disse, vem cá, chegue. Aí fui conversar com o dono da oficina lá dentro, a oficina grande, vários carros, tudo empendurado. E eu olhando. Aí o cara da oficina, pega o carro aí do irmão, pega o carro do irmão aí, vamos dar uma ajeitada no irmão. Eu acho que ele ofereceu alguma coisa pro cara. Foi. Olha. Aí ele olhou assim, não se preocupe não, irmão, seu carro vai sair, viu? E vai sair logo. Aí sim, começou a conversar com uma mulher no telefone, sei que lá, tal, e ficou esperando, velho. E ele esperou 2 horas. Ei, dá para perceber isso? 2 horas. Depois que o cara consertou o carro, ele disse, aí, irmão, tem dinheiro aí? Eu digo, tenho. Se não tiver, nós ajeita aqui, agora. Não, tem aqui. Quanto foi? Aí, foi tanto. Aí eu paguei, aí ele foi com o dono lá para dentro. Eu acho que ele ofereceu dinheiro para passar na frente dos outros. Aí ele entrou no meu carro, agora passa aí direto. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, pronto. Vamos embora pro hotel. Aí ligou pra menina, tô chegando, vem me buscar. Que ele era um fazendeiro de um lugar que ia pra outra fazenda. Aí chegou umas 3 meninas de carro, umas senhoras. Aí ele disse, irmão, tudo ok? Tá precisando de alguma coisa, irmão? O hotel tá pago? Eu digo, tá. Vá com Deus, você vai pra onde? Gurupi? Eu digo, eu vou pra Gurupi, casa de Hermana Ruda e Patiça. Olha. Ele disse, vá com Deus, Jesus te acompanha, olha, não vai dar problema nenhum, vá com Jesus. Bora, meninos, bora, senhora, bora, senhora. Tchau, pastor, tchau. Chama-se família quântica, tem inimigos quânticos também, tá? Aí eu tive muitas experiências com espíritos, com anjos lá em Tocantins, muito. E também, lá em Tocantins também, eu me perdi num lugar chamado... lá de Léo do Jalapão. Eu me perdi no Jalapão. Quem conhece o Jalapão sabe que é uma infinidade de floresta, coisa linda, mas de noite não tem ninguém. Eu me perdi no Jalapão, e era já 1 hora da manhã, e eu com a Alcione, eu meio nervoso da cabeça. E tem gente nervoso dos pés, eu meio nervoso da cabeça, e eu falando, calma, menino, que a Alcione é calma, né? E eu sou meio estourado. Mas, rapaz, como eu acho que eu dobrei errado. Era naquela estrada ali, era para eu ter dobrado à direita, Alcione. Não, mas vá. Eu digo que aqui só tem mato, velho. Aqui deve ter até onça.
Isso meia-noite para 1 hora da manhã, os meninos dormindo e eu no coça. No coça, você sabe que o jalapão tem lugar que atola, né? Mas o coça não atolou, não. Aí lá vem uma F4000. Aí eu já fiquei com medo, assim. A gente de cidade grande, a gente fica com medo. Quando o cara fica perto da gente, já fica com medo, né? Mas lá não tem, pode ter agora, mas não tem ladrão lá não tem nada. Você pode dormir no meio da rua. Tem que ter medo de onça, né? O senhor não é poste. Calma, homem, calma, a gente vai chegar. Aí eu devia ter dobrado eu explodo. Eu devia ter dobrado da esquerda, lá depois daquele rio. Mas aí quando o cara parou, eu falei, irmão, me chamou de irmão. Aí eu disse, o que é que tá acontecendo aí, irmão? Tá quebrado? Eu digo, tô não, é porque eu tô perdido. Aí ele desceu da caminhonete. Aí ele disse, o senhor é da onde? Que o senhor tem um sotaque diferente. Eu digo, sotaque alemão, é? Aí ele disse, mas rapaz, eu gosto demais desse sotaque. O senhor é nordestino? Eu digo, sou. Eu sou nordestino, mas eu tenho jeito de alemão. E Vixe Maria, tem jeito mesmo. Aí ele disse, mas rapaz, olha, é o seguinte, o senhor vai por aqui, o senhor vai andar uns 300 quilômetros, 200, é muito. Qualquer coisa é 100 quilômetros. Se um dia você for lá para a banda do Jalapão, qualquer coisa é 100 quilômetros. Ali é 100 quilômetros. Aí ele disse, eu amo esse sotaque, rapaz. Fala mais. Fala mais. Eu digo, eu vou falar o quê? Eles falam, mas rapaz, eu tenho uns amigos que tem um sotaque assim. Você é da onde? Eu digo, sou lá das bandas das Paraíbas. Paraíbas. Você quer que eu vá deixar você? Eu digo, não, rapaz, como é que eu chego lá? Ele disse, não, o senhor vai aqui direto, vai direto. Quando o senhor vê uma curva do lado direito, não é a primeira. Quando o senhor vê outra curva, não é a segunda. É a terceira, tem uma árvore grande. Até explicou. Eu até gravei ele, para não esquecer. Disse aí, pegou? Não tenha medo não, aqui é muito esquisito, mas não tem ladrão não. Aqui não tem ladrão não. Olha, se você estiver cansado, pode encostar o carro ali, e dormir. Tenha cuidado com o bicho, né, do mato, mas o ladrão não tem não. Olha. Aí a gente ficou conversando e ele puxando conversa. E rapaz, Aí o senhor prega o evangelho, o evangelho? Eu pregozinho, Disse, rapaz, amei seu sotaque, gostei demais do senhor. Se o senhor não tivesse indo lá para como é o nome do lugar? Gurupi, o senhor ia lá para minha fazenda. Vamos para lá? Aí o senhor vai lá para minha fazenda, dorme lá. Tá meu pai, minha mãe, que era um jovem, ele era um jovem. E o senhor dorme lá. Lá tem lugar para o senhor dormir. Aí amanhã o senhor vai. Eu digo, não, eu vou me embora. Aí ele disse, pois vá agora, cuidado não se perder. Gravou direitinho aí? Eu gravei. Cuidado, ó. Primeira entrada não, na segunda sim. Aí tem uma árvore grande, tal. Olha! Quem é esse cara, velho? Esse cara é um amigo quântico. Então não deu para esquecer. Eu não me lembro o nome dele, mas nunca esqueço dele. Não. Toda vez que eu estou lá para a banda de Léo, ali Léo do Jalapão, quem for um dia para o Jalapão, vai lá para Léo. Léo é outro amigo quântico que eu tenho. Restaurante do Leonardo. E aí, o que fez esse homem parar essa hora da noite, querer conversar e puxar a conversa? Não, conta mais coisa aí, meu irmão. Eu gosto demais desse sotaque. Eu tô abrindo um buraco do ouvido para ouvir. Então, amigos quânticos é o rebanho que você pertence. Cristo falou, eles não escutam minha voz porque eles não são do meu rebanho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Entendeu? Se você é de Jesus, você escuta a voz de Jesus. Se você não é de Jesus, você vai escutar a voz do mala. Você está me assistindo agora, a esta hora, porque você gosta de Jesus. Senão você está ouvindo uma balada, uma frescura qualquer por aí, né? Então, assim, nós temos grupo quântico. Esses grupos quânticos às vezes se manifestam. É um amigo, é uma pessoa que aperta a mão da pessoa. Não precisa ter muito contato, não. Aí você nunca esquece. Não é questão de homem e mulher, não. É questão, assim, de amigo quântico. E tem inimigo quântico também. Veja aí no nosso canal, amigo quântico e inimigo quântico. O amigo quântico é aquele que está com você e ele de repente, ele simpatiza com você.
Isso já aconteceu muito, muito comigo. Eu fico me lembrando, é um amigo quântico. E também tem inimigo quântico. É aquela pessoa que vem só perturbar a tua vida. Ela já chega odiando você. Esse ódio já vem de longe, entendeu? Isso já vem de anos. Isso faz parte do seu tatei, topei, tataravô. Então, nós temos companheiros quânticos. E esses companheiros quânticos não saem da cabeça. Às vezes a pessoa fica sonhando com ele, entendeu? Eu já encontrei com pessoas uma ou duas vezes e fiquei sonhando. E às vezes sonha direto, e às vezes nem sonha. Quando eu conheci a minha Energilda, de vez em quando a minha Energilda vinha aqui em casa conversar comigo. Ela mais nunca veio, ela tá orgulhosa. Tá. Aí então ela vinha, conversava, pastor Joilson, não sei o que lá, conversa. Agora eu não me lembro que conversa é essa. Então, existe isso. Eu estou te dizendo como testemunho, existem os amigos quânticos e existem os inimigos quânticos. Que é um grupo de pessoas que você faz parte. Quando Cristo falou que os fariseus tinham matado Abel, parecia uma loucura. Como é que os fariseus, 30 mil anos depois de Abel, tinham matado Abel? É os mesmos, é uma família quântica. Cristo falou para eles: vocês não escutam minha voz porque vocês não são do meu rebanho. Vocês não são minhas ovelhas. Cristo é o líder de umas ovelhas. E os outros faz parte de outro rebanho. Nós temos por pai Abraão. Aí Cristo falou: vós tem por pai o diabo. Porque o diabo é vocês que querem agradá-lo. Se vocês fossem parte do meu grupo de Abraão, vocês me ouviriam e acreditariam em mim. Olha! Então os inimigos quânticos são o diabo mesmo. Eles perseguem você por nada. Eles enfiam a faca na tua bunda e ainda fica com raiva quando você diz ai. Esses grupos quânticos acontecem até na história com políticos. Aqueles políticos que roubaram o Brasil em 1500, 1600 estão de volta. Aí fica, entendeu? O grupo quântico. O grupo quântico. O Lampião, esse novo cangaço aí, são parentes de Lampião. O DNA de Lampião. Os grupos do passado se reúnem no futuro, ou no presente. Nós não sabemos quem é nós. Nós pertencemos a algo tão grande que não sabemos. Você sabe que nasceu da barriga da sua mãe, você conhece sua mãe, seu pai, seu avô, e olhe. Quem foi seu tataravô? Ele já vem com ódio. Você pode ver que aquele grupo que persegue Israel já vem com ódio. Israel estava quieto na dele, os caras foram lá assar criança e matar pessoas. Por mais que você não goste de Israel, Israel estava na dela, velho. A turma foi lá catucar Israel. Israel é o leão de Judá. A Israel senta o cacete. E eles odeiam, eles querem fazer uma bomba, eles odeiam. Que tanto ódio é esse? É um ódio quântico, é um grupo quântico que vem do passado. Os amalequitas, que grupo quântico era? Era a filha de Ló com Ló. As filhas de Ló deram filhos para Ló. E Abraão salvou Ló. E Abraão salvou as filhas. E eles odeiam. Os amalequitas odeiam Israel. E Abraão salvou eles. O pior inimigo de Israel não é os filhos de Ismael. Os filhos de Ismael não é dele. Os piores inimigos de Israel são os netos de Ló. E começou tudo em Ló. Ló dava facada nos vaqueiros de Abraão. Então a questão é uma carne que odeia. Eles já nasceram odiando a Israel. Já nasceram. Eles na escola eles ficam morte. Eles querem dinheiro. Em vez de eles fazerem um prédio como Dubai, eles compram bomba e ogiva nuclear. Eles vão provocar a guerra, porque eles nascem para isso, são quânticos. Eu falei para Melquisedeque,
Eu critiquei Israel quando Melquisedeque me visitou, há quase 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Eu falei, na escola eles fazem a cabeça da gente, por isso que fica esse governo aí, dizendo que apoia fulano, apoia cigano, na escola, ó, os comumu. E aí, eu critiquei, e aí Melquisedeque falou, contra esse povo não convém se levantar, é um povo abençoado. Aí ele deu a resposta dele, as carnes deles se odeiam, e eles vão brigar até o final. Foi o que ele me falou diante de Jesus Cristo que está aqui comigo. Eu digo isso para você. Por isso que eu não me preocupo, eles vão brigar até o final. É só o tempo de criar gente. Quando eles estão sem filho, eles param. Aí eles fazem filho com força. Aí abre guerra de novo. Não tem jeito. Não tem, vai até o final. Eu duvido. Até o anticristo ele vai colocar paz nisso aí. Mas a paz é muito fraca. Eles se odeiam. E eu critiquei mesmo, disse, Israel fica não sei o que lá, assentamento, não sei o que da Baixa da Égua. Aí o Melquisedeque fez, é um povo abençoado, contra este povo não convém se levantar. Como se ele dissesse, deixa que eles se virem. Mas aí ele ainda deu uma resposta, ele disse, a carne deles se odeiam, e eles vão brigar até o final. Pronto. Mas ele falou com tanta segurança, com tanta força, que eu nunca esqueci dessa palavra. É só uma questão de trégua enquanto eles fazem as bombinhas. Sabe quanto é uma bomba daquela? É $400 mil cada bomba. E eles jogam 300, 400 bombas num dia. É dinheiro demais, velho. Aí depois diz que essa turma está passando fome. Passando fome está quem ganha salário mínimo. $400 mil cada bomba daquela. Olha... E o cara dele, fulano não tem dinheiro? Tem. Agora, ao invés de gastar em prédio, em cidades, gasta em bomba. Bomba para destruir. Agora, em contrapartida, Israel tem que se defender. Também é caríssimo, caríssimo. Cada foguete daquele que derruba outro foguete também vai em torno de 100 a $400 mil. É dinheiro demais, gente. É dinheiro que a gente não sabe de onde tanto dinheiro assim. Se eu tivesse $400 mil, eu ia fazer uma igreja, eu ia comprar um avião para ir lá para a Menegilda. Meu pai! Mas essa turma, quando tem, não é um, nem dois, três, são 300 por dia eles jogam. Eles queimam só com foguete. Você acha isso normal? Me diga. Se alguém te desse $400 mil, só um foguete é $400 mil. O que você faria? Mas como Israel é leão de Judá, Israel sabe o perigo que ele enfrenta. Então Israel já tem aquela tecnologia toda para enfrentar. Mas se Israel não tivesse tecnologia, eles destruíam Israel, botavam por terra. O sonho deles é botar por terra, é acabar Israel. Eles ficam, vamos transformar Israel em um campo deserto. Mas isso nasceu de Ló. Olha, você vê que o ismaelita não se mete muito nisso. O ismaelita na dele. O ismaelita não gosta muito de judeu, não, porque é filho do mesmo pai. Mas é aquele inimigo que se respeita. O ismaelita, ele vive rico, Dubai. Olha, o príncipe de Dubai merece ser príncipe, merece ter o melhor, porque Dubai tem o melhor. A questão de principar, né? Demomó, Tatató, Parapó, é o príncipe. Se tem um príncipe do Satanás, o país cai. Se tem um príncipe de Deus, o país sobe. Então, assim, se Israel não tivesse o poder bélico que tinha, já estava acabado. Então, preste atenção. Esse negócio de você olhar para uma pessoa e não esquecer mais, às vezes, grupo quântico. Eu tenho muito testemunho disso. Já muita gente olhou para mim e disse, rapaz, tu parece com meu pai, tu parece com meu avô, tu parece com meu tio. Então, seu tio é muito bonito, tá? Eita! Minha mãe disse que eu sou o homem mais bonito do mundo. Você acha que minha mãe é mentirosa? Olha. Mas aí, olha, existe grupo quântico, mas saiba também que existe inimigo quântico. E o inimigo quântico procura a pessoa.
Deu certo, deu certo. Deu certo, viu, Alexandra? Deu certo. Graças a Deus. Que bom que você está aí. Se sinta protegida e abençoada. Então, olha, nesse grupo quântico você vai encontrar amigos e inimigos. Os fariseus eram inimigos quânticos de Jesus. Por mais que Jesus fizesse alguma coisa, eles não gostavam. Penélope te acha parecido com o padrasto dela, tá vendo? Olha aí um acha que eu sou parecido com não sei quem, outro acha que eu sou parecido com o padre, outro acha que eu sou parecido com Tom Cruise. Que maravilha, velho. O que Tom Cruise tem que eu não tenho? Dinheiro. Epa! A minha mulher disse que eu sou muito mais bonito do que Tom Cruise. E eu acredito nela, tá? A minha mãe falava que eu era o homem mais bonito do mundo. E minha mãe não é mentirosa, não. Eu acredito na minha mãe, tá? Epa! Então, gente, olha, existe isso, tá? Quando você identifica um inimigo quântico, já bota ele no lugar dele e deixa ele bem distante de você. Porque ele vai tentar te lascar. É porque é a natureza dele. Por isso que Cristo falou, vocês não escutam a minha voz, porque vocês não são do meu aprisco. Olha, o ismaelita, ele é na dele. As pessoas ficam pensando que aquela região é de Ismael. Não, os inimigos piores de Israel não é o ismaelita. É também, o ismaelita não se dá muito bem com o judeu, não. Mas os principais inimigos de Israel é os filhos de Ló. Deus mandou Abraão sair sozinho. Abraão levou Ló. Ló era um filho da Lutes. Ló, desde que se encostou em Abraão, ficou rico por causa de Abraão. Deus salvou ele por causa de Abraão. Mas Ló, ele mandava os vaqueiros dele dar facada nos vaqueiros de Abraão. Não pense que os inimigos de Israel, os piores, são ismaelitas. Não, ismaelita nada dele, tem muito poder de fogo, viu? Mas é essa turma que gosta de assar criança, de invadir festa rave. Isso tudo tem os amalequitas no meio. Os amalequitas ganharam o trono em Amaleque, mas eles já existiam. Eles são os netos de Ló. Os netos de Ló. E filhos da Lutz. Olha. Então, no mundo, quando você, às vezes no ônibus, alguém olha para você e aquele brilho do olhar, não é brilho de desejo, de tesão, não. E às vezes também entra, mas é um brilho assim como se a pessoa se conhecesse. Tu desceu comigo na mesma dimensão. Olha, quem é que já teve essa impressão? Eu não somente tive essa impressão, como eu já tive várias experiências. Várias. Mas eu vou dizer, se eu fosse contar aqui, eu passaria a noite de ter experiências quânticas dessa forma, de pessoas que mal me conheciam, que de repente essas pessoas elas me tratam como fosse membro da família delas. Isso desde novo. Aí perto de Érica Tibúcio mesmo, né? Eu tive lá naquele lugar de praia onde Érica tem uma casa, como é o nome? Teve uma menina lá que eu fiquei abandonado da igreja, a igreja abandonou, ela me levou para casa, os pais dela me adotaram e cuidaram de mim. Quando eu estive lá, eu era rei. Olha, eu ainda vou atrás da casa dessa mulher. Eu tinha 20 e poucos anos. Guaratuba. Em Guaratuba. Eu estive em Guaratuba, eu fui pregar na cidade aí de Érica. Aí eu tive uma reunião com os pastores aqui, né? E fiquei muito contente. E eu disse, rapaz, eu estou indo para a cidade tal, pregar em tal igreja. Aí tinha um pastor que ficou, Eu digo, é mesmo? Eu digo, lá vamos fazer um avanço e pregar libertação. É mesmo? Mesmo? Aí na época eu peguei o ônibus daqui do Nordeste, desci em São Paulo, de São Paulo peguei outro ônibus, desci lá para a cidade de Érica, né? Como é o nome da cidade de Érica, que eu esqueço? Quando eu cheguei na cidade de Érica,
Aí eu fui lá para a igreja, né? Aí o zelador da igreja, fale com o pastor. Aqui, ó, o endereço do pastor. Aí eu fui pro endereço do pastor. Curitiba. Aí quando eu cheguei em Curitiba, pá. Aí o pastor vem, quem é? Eu digo, é Joilson de Assis, do Nordeste. O rapaz que vai dar a conferência. Aguarde, pá! Eu digo, oxê, foi que houve? Larali, laralala, fiquei esperando, né? Larali, laralala, com a mala. Aí ele pá, abriu, saiu, já saiu com a chave do carro na mão. É o senhor, né? Eu digo, sim, sou eu mesmo. Aí é o seguinte, a palestra foi cancelada. Eu digo, foi? Foi. Eu nunca que eu comprei a passagem, daqui a 15 dias, tal, ele disse, mas está cancelado. Tudo está cancelado. Eu digo, eu sou. Antigamente não tinha celular nem nada, nessa época não tinha celular. E agora, hein? Eu vou tentar ver a passagem, né? Para voltar. Mas por que foi cancelado? Ele está cancelado. Eu digo, tá bom. Eu vou pagar 2 dias de hotel para o senhor e o senhor se vira. Eu digo, não, porque é o seguinte, eu ando pregando, aí eu vendo o meu livro, aí eu me sustento. Mas eu preciso estar na igreja para vender meu livro, né? Que é o nome Como Evitar Problemas. O livro. Aí ele disse, não tem nada a ver com isso. 2 dias de hotel e pronto. Me deixou no hotel, ajeita aí com o rapaz. Pronto, tchau, bum, foi embora. Oxe. Aí eu fui na rodoviária, parece que não podia ter, alguma coisa assim, não deu para eu, fiquei, meu Deus. Eu tinha conhecido um amigo no ônibus. Aí liguei para o amigo e disse, mas rapaz, estou abandonado aqui, ó. Aí ele disse, rapaz, desça para cá que eu estou num hotel em Guaratuba. Se tiver um lugar aqui, tu dorme aqui até chegar a data do ônibus, você volta. Aí eu fui para Guaratuba, cheguei em Guaratuba. Aí o cara do hotel disse, não, aqui não pode não. Eu digo, tá bom, eu vou ver o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou em São Paulo, que eu tenho muito amigo em São Paulo, e de lá eu pego para o Nordeste de novo. Aí ele disse, não, mas tem uma amiga minha aqui. Aí levou eu lá para casa da amiga dele. Aí ela apresentou para os pais, era um casalzinho de velhinho, maravilhosos. Esses velhos se apaixonaram por mim. Se apaixonaram por mim, era uma coisa incrível. Meu Deus do céu, nunca vi aquilo não. Já mandaram comprar um chuveiro, que lá quando faz frio, faz muito frio, né? Aqui a gente quase não usa chuveiro elétrico, agora está usando agora, mas antigamente não usava não. Compraram logo o chuveiro elétrico para tomar banho, a tal ponto que se eu dormisse descoberto, vinha alguém de noite e me cobria. Era um velhinho ou era velhinha, um dos dois, era. Eu sentia só a coberta, olha. E eles se apaixonaram por mim. Eu conversava com eles abriam o ouvido assim para ouvir, olha, parecia que eu era membro da família. Eles se apaixonaram tanto por mim, quando chegou a data de eu voltar, eles disseram, o senhor não quer ficar mais uma semana por aqui com nós não? Aí eu disse, não, eu vou me embora. Aí eu fui para a rodoviária, em Curitiba, né? Curitiba foi gelado na rodoviária de Curitiba. Aí eu tinha que passar a noite na rodoviária para sair de manhãzinha, 5 horas da manhã, era 6 horas da manhã, coisa assim. Não dava tempo eu sair de Guaratuba para Curitiba para pegar o ônibus, não. Aí eu fui dormir na rodoviária. Quando eu fui dormir na rodoviária, velho, eu só vi um bocado de gente correndo na rodoviária de Curitiba, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu digo, estão procurando alguém. Olha, estão procurando alguém, ó. Aí tem um jovenzinho correndo para lá, correndo para cá, e um casalzinho de velho, eu nem conheci o casalzinho de velho. Olha. Bota um cafezinho quente aí para mim. Eles botaram E quando eu estava tomando café, eu fiz. Aí uma jovenzinha fez, eu achei! Achou quem? Achou quem? Ele ali! Eu digo, eu não fui eu não. Olha, a jovenzinha fez, eu achei ele! Eita, Jesus Cristo! Eu digo, eu? Não, é eu mesmo, Aí lá vem um casalzinho de velho, pastor! Eu digo, oxe, o que vocês estão fazendo aqui? Pastor, a minha irmã morreu. Olha, e ela é daqui de Curitiba. E o senhor só vai amanhã de 6 horas, 6 e pouco, 7 horas da manhã.
Vamos fazer o velório da minha irmã? Olha, por favor, nos dê essa honra. Aí eu fui fazer o velório da irmã dela. Aí passamos a noite, né? Quando foi de manhã, se despediram, me abraçaram, me cheiraram. Olha, uma pessoa pode até te abraçar, mas te cheirar é porque gosta de você. Quem não gosta não cheira o outro, de jeito nenhum. O cheiro é só para quem ama. O beijo pode ser até dado, mas o cheiro não. E aí, vá com Deus, Deus vos abençoe, pastor. Muito obrigado, pastor. Eu digo amém, amém. Vá com Deus, vá com Jesus. Agora eu sei porque o Senhor veio lá para casa. Porque estava todo mundo chorando, todo tal, e eu fiz um sermão, orei, encomendei a irmã dela. Que aventura, né? Aí eu peguei direto para o Nordeste de lá. Olha, era um grupo quântico. Mas nunca eu voltei lá na casa dela, né? Eu tive em Curitiba já várias vezes, mas lá nessa cidade aí, Guaratuba, eu não tive ainda não. Quando eu tiver, eu vou procurar a casa dessa menina, para ver se eu acho, né? Faz tempo. Como é que tá esse casalzinho de velho? Como é que tá ela? O grupo quântico é maravilhoso. E como é que você atrai grupo quântico? Abençoando o seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda é diretamente ligado ao seu grupo quântico. O seu anjo da guarda é diretamente, se você abençoar seu anjo da guarda, ele vai arrumar amigo para você quântico. O amigo quântico é aquele que vem te socorrer. É aquele que vem te ajudar. Será que os velhinhos ainda estão vivos? Que ele tinha uns 70 anos, na época ela tinha uns 60 e poucos anos, já faz quase 30 anos, 25 anos. Eita Jesus, eu acho que já foram, viu? Mas a menina, eu acho que ainda... A menina, ela tinha uns 30 anos. Então ela deve ser umas 50, 60, né? Por aí, né? Então, mas foi marcante demais. Porque é o seguinte, veja assim, quando a gente viaja, a gente não quer incomodar ninguém. Geralmente quando eu viajo, eu gosto de ficar em hotel. Mas tem pessoas que são muito especial. Muito especial mesmo, né? Eu vou dizer para você que Deus vai levantar muitas pessoas boas para te ajudar. Fazem parte do seu grupo, tá? Aí você não esquece, aí você fica sonhando, você lembra, tá entendendo? Esse grupo quântico são pessoas que você não conhece, mas os seus avós conheceram, suas bisavós conheceram. Você tá me entendendo? Mesma coisa se forma um grupo de bandidos. Os bandidos não se conhecem, mas eles vão se atraindo. De repente está lá uma patotinha lá, tá entendendo? Assaltando banco, alguma coisa. Esse grupo eles já se conheciam no passado. Você está me entendendo? O passado não passa. O passado se interioriza. Então vamos dizer que eu tenha um parente que foi padinho, Frei Lourenço, que eu sonhei que eu era Frei Lourenço, 1890. E talvez você também fazia parte da igreja do Frei Lourenço. Entendeu como é a coisa? Por isso que Cristo falou, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Se alguém não te entende, por mais que você se esforce, é porque ele não é do teu grupo. Você está me entendendo? Não é questão de predestinação não, é grupo. E aí, esses caras do crime, eles se conhecem na cadeia e ficam tudo unidos. Tudo ali, se um bater no outro mata. Isso é grupo quântico do mal. Mas existe grupo quântico do bem também. E esses grupos, eles se renovam, eles renascem. Então, quando a gente sonha com alguém, pastor, essa pessoa também sonha com nós. Às vezes sim, às vezes não, né? E geralmente esses sonhos quânticos são na lua nova, né? Eu visito muitas pessoas que estão me assistindo agora. Eu vou visitar vocês. Aí vocês vão saber o que é grupo quântico. E tem inimigo quântico. Quando o inimigo quântico aparece, é um verme. Já fica assustado, porque ele vem com ódio, e não é ódio de agora, é ódio de antigamente. Entendeu como é a coisa?
Então, veja aí, Grupo Quântico Joilson de Assis. Dá uma olhadinha. Grupo Quântico Joilson de Assis.